Muito bem, nesse último bloco do programa desta semana, estamos recebendo o nosso comentarista, apoiador, parceiro, amigo, Dr. Michel Soares. Michel, muito prazer em tê-lo aqui novamente. É uma honra dividir a bancada contigo. Prazer é todo meu. Silvio, eu adoro participar do programa e com muita honra me faz agora poder fazer parte do último comentário e estamos aí à disposição. Na nossa entrevista de hoje. Então, Michel, é o seguinte, Michel é especializado na área da Previdência Social, tem muitas novidades, isso aí é uma coisa que muda muito. Aqui no Brasil, né, nós sabemos que legislação partindo do governo federal, qualquer lei sempre é modificada, alterada, enfim. Nesta área da Previdência Social, o que é mais de novo, o que mais aconteceu recentemente? Claro que sim. Silvio, nós tivemos agora em 2019, nós tivemos a emenda constitucional número 103, que está vigorando, e ela alterou drasticamente os benefícios previdenciários. Drasticamente, porque todos os benefícios foram atingidos. Aposentadoria, os benefícios por incapacidade, e hoje, especificamente, gostaria de tratar sobre as pensões, pensão por morte. O que ocorre com a alteração da emenda constitucional número 103, que que diferenciou e alterou drasticamente a lei 8.112? O que acontece? Hoje, não mais a pensão, ela é vitalícia e aquilo que o segurado que recebia o benefício deixará de pensão não será 100%. Hoje nós temos uma diferença no que é questão de valores e o quanto tempo vai ficar recebendo essa pensão. Nós temos um escalonamento para o cônjuge que ficou recebendo a pensão receber e também na questão dos valores. Hoje não se recebe 100% do benefício previdenciário. Hoje é 60%, 50% e 10% a cada dependente. Por exemplo, faleceu o cônjuge, faleceu o segurado e deixou uma mulher e 2 filhos. Quanto ela vai receber de pensão? Outrora, antes da reforma, ela recebia 100% daquilo que ele vinha recebendo. Hoje não mais. Hoje ela vai receber 50% do benefício, mais 10% para ela que é dependente e mais 20% referente aos outros 2 dependentes. Ou seja, ela vai receber 80% do benefício neste exemplo que eu dei. E o que mudou também, Silvio, quando essas crianças, quando esses menores forem adquirindo a maioridade, completarem 18 anos, ela deixará de receber aqueles 10%. Aquele 10% não vai mais agregar o que ela recebia, não. Isso volta para a União. Antes, o benefício, quando atingir a maioridade, quando o segurado atingir a maioridade, esse benefício, essa cota parte desse segurado, revertia-se aí para o benefício da mãe que ficou recebendo. Na verdade, isso aí também estabelece assim, uma mudança nas relações entre os casais, né? Porque muita gente casava já de uma certa idade, exatamente visando essa oportunidade. Exatamente, por isso que tem um nível de corte mínimo, né, que são 2 anos de convivência, tem que comprovar 2 anos no mínimo de convivência para fazer jus ao benefício, que tu vai receber ele por 5 anos. E aí vai aumentando. Hoje, para se ter a pensão vitalícia, tem que comprovar mais de 15 anos e uma idade de 45 anos para poder ter essa pensão vitalícia. Tá, como é que está essa demanda no teu escritório? O que acontece? Isso mudou muito e impactou bastante a questão da concessão do benefício. O que ocorre? Também tem uma coisa importante, porque poderá ainda se ter acumulação de benefícios previdenciários? Sim. Exemplo de acumulação de benefício. Se a segurada é aposentada e vem a falecer o seu cônjuge, ela pode receber o benefício previdenciário independente da sua aposentadoria? Sim. Pode continuar recebendo, ela vai acumular. Mas não como era antigamente. Recebia 100% da pensão e 100% da sua aposentadoria. Hoje ela vai receber um percentual dependendo de qual for o melhor benefício, o valor mais vantajoso, e ela vai receber um percentual do outro. Então, isso também alterou bastante. E o que ocorre? Então, antes de encaminhar o seu benefício, antes de fazer esse encaminhamento junto ao INSS, é importante procurar um profissional, procurar um escritório para fazer um planejamento previdenciário. Esse planejamento previdenciário dará suporte para que esse segurado escolha o melhor benefício e ver se esse benefício é vantajoso ou não para ele. Isso é importante que tu coloca, né, Michel? É sempre buscar a assessoria de um profissional. Porque muitas vezes o técnico que te atende lá no INSS até tem essas dificuldades agora de atendimento presencial e isso prejudica muito esta relação. Então, o profissional, no caso o advogado, assim como nós falamos do contador, aqui o advogado também
nesse aspecto da Previdência Social, ele é fundamental. Ele vai te facilitar, ele vai mostrar todas as alternativas que tem, e aí você com ele vai ver a melhor alternativa que se enquadra dentro daquele seu desejo, da sua esperança, da sua expectativa. Isso é importante, né? Exatamente, né, Silvio? Como assim? Se você tem um problema médico, você vai procurar o médico. Se você está com cabelo grande, você vai cortar o cabelo no cabeleireiro. E o advogado não é diferente, pois o advogado ele vai fazer um planejamento, ele vai fazer uma análise prévia, que hoje na área jurídica, Silvio, nós trabalhamos muito com compliance. O compliance já abrange não só a questão do direito previdenciário que nós estamos tratando, mas também empresas, ou prepara-se aí para que se minimize os riscos ou se minimize os prejuízos financeiros, pois o trabalho do advogado é esse, é poder assessorar, prestar essa assessoria, não só o trabalho quando ocorre uma demanda judicial, não, é preparar, mostrar àquele que está contratando os serviços do profissional o que ele pode fazer, da forma que ele pode fazer e o que é melhor para ele para minimizar riscos ou então aumentar maiores vantagens quando receber uma demanda positiva. Michel, nesse período todo da pandemia, desde o ano passado, nós tivemos um represamento das demandas e dos atendimentos do INSS. Como é que está essa situação hoje? Já normalizou? Há um acúmulo de demandas sendo protagonizadas ou não? Olha só, Silvio, olha que interessante. Nem tudo foi ruim com essa questão da pandemia, né? Claro, aquelas filas que outrora se viam na frente das agências do INSS, hoje não existe mais. Essas filas estão virtuais. No entanto, como não há atendimento público, não há atendimento presencial, exceto para as perícias, que aí obrigatoriamente tem que ser feito presencial, os benefícios são encaminhados de forma virtual pelo site do Meu INSS. E sim, nós estamos tendo um impulsionamento na questão da análise do benefício, isso é favorável, isso é louvável, pois, sim, tem um certo represamento, mas está bem melhor, está fluindo melhor os prazos em relação ao que era antigamente presencial, com essa questão agora do virtual que o INSS adotou. Michel, e essa questão de encaminhar a aposentadoria? Porque tem muitos nossos telespectadores que estão assistindo, ou parentes, ou amigos e tal, que sabem da dificuldade que muitas vezes a gente encontrava encaminhar a aposentadoria, o cara indo direto lá no INSS sem essa assessoria do advogado. Como é que está esse procedimento hoje? Silvio, sim, ele está amplamente divulgado e acessível a qualquer segurado que tiver de posse dos documentos para a aposentadoria e tiver uma internet, poderá sim encaminhar seu benefício. Mas aí nós retornamos àquilo que nós conversamos, o planejamento previdenciário. Eu bato nessa tecla, Silvio, porque assim, o que é uma aposentadoria? A aposentadoria você contribuiu, dependendo do caso, 35 anos, 30 anos, 25 anos, então você teve todo esse tempo de contribuição. E a aposentadoria se faz uma vez só. Então, é importante que tu faça uma análise prévia para ver se... É um tiro só, né? Tu tem um revólver com uma bala só, tem que acertar no alvo. E exatamente. E depois desfazer esse ato da aposentadoria é difícil. Você vai ter que fundamentar e para poder descaracterizar essa aposentadoria e anular essa aposentadoria é muito difícil, às vezes, por vezes, é feito judicial. Então, é importante que você procure um profissional, faça uma análise prévia, um profissional que entenda do direito previdenciário, tanto da legislação como o contador, se utiliza muito do serviço do contador, pois o cálculo do INSS ele é atuarial. Então, você precisa, além de ter a análise do melhor benefício, você vai ver que se o tempo fecha e também qual é o valor mais vantajoso, qual é aquele benefício mais vantajoso. Dependendo dos casos, se você fizer uma prévia análise, você vai dizer, olha, eu posso me aposentar hoje com um X de aposentadoria. No entanto, se eu esperar mais alguns meses, o meu benefício aumenta. Isso, infelizmente, o técnico do INSS que vai te atender não vai lhe informar. Hoje, pior ainda, pois o computador não vai te dar essa análise. Ele dá simplesmente a análise ali do tempo que é acessível no Meu INSS. Agora, esses pormenores, essas nuances do benefício, sim, é importantíssimo que você procure um profissional munido aí de conhecimentos jurídicos da legislação e as suas alterações e também da questão contábil para ver se o valor do benefício será mais vantajoso. Michel, existem muitos casos de pessoas que estejam agora tentando anular a aposentadoria que fez para um novo recálculo, uma nova formulação para se beneficiar melhor? Tem, Silvio. Sempre fica pipocando essas questões das reformas, das revisões, pois aquele que se aposentou sabe que é uma aposentadoria, ela é única, e por vezes é só aquela renda que ele vem receber, pois perdeu a capacidade de trabalho, o mercado de trabalho já não o suporta, já não o comporta, então ele fica só com aquele benefício previdenciário e sempre pipoca aí, ou então tem aí a questão das revisões. Hoje nós temos uma revisão em voga que está sendo discutida, é uma tese jurídica, viu, Silvio, que é a revisão da vida toda ou a revisão da vida inteira. O que é essa revisão?
O INSS ele tem um nível de corte, julho de 94. Essa data é que o INSS utiliza para nível de corte na questão dos valores. E agora te pergunto, qual é a tese, qual é a motriz dessa revisão? E aqueles segurados, aqueles empregados que tiveram outrora, antes de 94, antes de julho de 94, bons empregos, recolhimentos altos. Por exemplo, servidores públicos que aderiram ao PDV, esses tiveram rendimentos altos. Eles são prejudicados. Então, por isso, há essa possibilidade de fazer a revisão da vida toda, que é utilizar todo o período contributivo para ter a média aritmética dos benefícios. Lembrando, média aritmética do benefício. Como é que é o cálculo? Se antes da emenda constitucional número 103, se excluía as 20% menores contribuições e ficavam-se com as 80 maiores contribuições para dar a média aritmética da questão do valor. Hoje não é mais. Hoje, com a reforma da Previdência, se utiliza 100%. Então, se faz o cálculo daquilo, tudo que tu contribuiu e se faz uma média aritmética simples para ver como é que vai ficar o teu benefício previdenciário. Aí a importância dessa questão da vida toda, desta revisão, que vai analisar aquelas contribuições maiores que você teve. E isso só é feito através de uma assessoria de um escritório que é especializado nisso, né? Porque não tem como a pessoa saber os meandros disso, até é muito raro a pessoa que tem essa condição. E ainda, mesmo que tenha essa condição, ela não tem a fluência e o conhecimento das questões do INSS. Exatamente. Como nós estamos conversando, né, Silvio, é uma matéria muito complexa. Não só a questão da legislação, que você vai ter que suportar, também tu vai vai pegar contabilidade para poder ver qual o valor do benefício. Então, essa análise ela é multidisciplinar. Então, tu precisa de profissionais técnicos na área legislativa e também na área contábil. Michel, uma outra coisa que preocupa os aposentados e pensionistas da Previdência é a respeito do processo de consignação, de empréstimos consignados. Nós sabemos aí, tem nos jornais, nas emissoras de rádio e televisão, denúncias de exploração de aposentados e tal. Como é que a pessoa pode se preservar disso? Olha, isso é um grande problema mesmo, Silvio. Que bom que tu tocou nesse assunto, pois isso vem batendo as portas dos escritórios de advocacia e isso causa um problema e uma preocupação para aquele que litiga, aquele que milita no direito previdenciário. Por que litiga e preocupa quem trabalha no direito previdenciário? Pois nós estamos tratando de benefício previdenciário. Benefício previdenciário é salário, é aquele benefício que se trata da questão dos alimentos, da manutenção da família. Que é o único, normalmente é o único. Exatamente. Então, aqueles que são pensionistas, aposentados, sofrem, pois, com a informação, com a coleta de informações de número de identidade, número de carteira de CPF e também o número do benefício, há inúmeros benefícios, há inúmeros empréstimos a empresas que ligam, oferecem benefícios e empréstimos consignados referente ao benefício, onde não tem, com a questão da pandemia, não tem nem a necessidade de tu ir até a agência. Basta que uma ligação telefônica, um contato via WhatsApp, você faz a contratação desse benefício. Você ingenuamente concede os dados para esse agente financeiro e quando você se depara, tem a surpresa de ter ali um benefício, um empréstimo junto ao seu benefício. E depois, para tirar esse empréstimo, só através de uma ação judicial, onde você vai ter que comprovar que, de fato, não fez a contratação desse benefício, desse empréstimo junto ao seu benefício, para poder tirar esse empréstimo do seu benefício e ter ressarcido aquele dinheiro que indevidamente foi descontado. E o judiciário está atento nessa situação, Silvio, pois está condenando essas empresas, essas factories, essas empresas financeiras, com indenização por dano moral. Bom, um dos telespectadores mandou agora uma mensagem aqui dizendo o seguinte: qual é o melhor momento para pedir aposentadoria? Porque, às vezes, se tem a expectativa que vai acontecer uma coisa, vai acontecer uma mudança aqui e ali, então se espera essa mudança, que pode vir para melhor, ou se faz agora para evitar um mal maior. Sim. Bom, atendendo ao questionamento do nosso telespectador, aquilo que nós estávamos conversando agora aqui pouco, a questão dessa frase, planejamento previdenciário. Esse planejamento previdenciário é que vai dar ensejo, que vai dar todo o suporte para a pessoa escolher o melhor benefício. Sem medo de errar. Se você tiver a oportunidade de encaminhar o seu benefício pela regra antiga, qual é a regra antiga? Antes da emenda constitucional número 103, que entrou em vigor em novembro de 2019. Se você conseguir se aposentar pelas regras antigas, ela é mais vantajosa. Um simples fato. Na regra antiga, você tinha a possibilidade de excluir 20% das menores contribuições, tendo aí 80% das maiores contribuições como cálculo para a tua aposentadoria. Só nessa diferença de percentual, você já ganha aí uma diferença de 15% a 20%, comparando a aposentadoria
pela antiga regra e pela nova regra. Então, isso é um ponto. Então, respondendo ao nosso telespectador, o planejamento previdenciário é o caminho para que você possa fazer e encaminhar o benefício certo. Como o Silvio há pouco falou, é um tiro certo, é o único tiro que você tem. É a única bala. Exatamente. Você tem que explorar as melhores opções para poder escolher o melhor. E nada melhor do que ter um escritório de contabilidade, de advocacia, e também influi a questão da contabilidade, né? Que seja um escritório responsável, né? Que tenha o conhecimento necessário e certamente vai dar a melhor resposta para você. Mas para concluir, assim, qual é hoje a questão envolvendo a pandemia? O escritório já voltou normal, à normalidade, de atendimento ou não? Sim, Silvio, nós estamos sim com atendimento dentro do normal, né, do novo normal. Nós estamos tendo uma linha de distanciamento, nós estamos espaçando maior a questão dos agendamentos para evitar o acúmulo de pessoas. E também disponibilizamos os meios digitais, né? Perfeito. O WhatsApp, consultas pelo WhatsApp, videochamadas para fazer consultas. Então, nós nos modernizamos acompanhando o que aconteceu na pandemia, né? A pandemia ela trouxe a modernidade não só para o INSS, mas também para o Judiciário. Hoje as audiências elas são todas virtuais. A maioria das audiências são virtuais. As novas relações, não só comerciais, mas humanas também aconteceram. Michel, muito obrigado pela tua presença aqui. Acho importante quando o Michel vem aqui uma vez por mês, a gente tenta fazer isso, esclarecer todos os aspectos relacionados com aquilo que é mais importante que está acontecendo com o INSS e diz respeito a cada um de nós. Porque se nós não estamos aí depois nos aposentar, um dia estaremos. E sempre tem gente na família nessa situação. Obrigado, Michel. Um abraço, boa semana. Eu que agradeço, Silvio, e espero ansiosamente para a nova oportunidade para o próximo programa. Perfeito. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui ao nosso Economia e Desenvolvimento há mais de 20 anos no ar. Uma boa semana de trabalho e até a semana que vem. Até lá.